Ele está chegando. Sexy, sensual, gostoso. As mulheres vão delirar. Os homens vão babar. Fala, Moitinha. Beleza, estamos de volta com mais uma edição do nosso Debaixo da Moita. E hoje quem está aqui no nosso podcast, que me traz muita alegria, é ele que é contador, é professor da UEVA, né, Universidade Estadual Vale do Acaraú, e é vice-prefeito e ainda não para por aí, também é pré-candidato a prefeito de Martinópolis, é isso? Seja bem-vindo, Felipão. Obrigado pela sua presença, boa noite. Boa noite, Moitinha. Primeiro, dar uma boa noite aos seus seguidores, né? Dar uma boa noite especial à minha amada Martinópolis. Dizer que é um prazer estar aqui com você, né? Me sinto lisonjeado com o seu convite. Prazer é todo nosso, é uma alegria muito grande lhe receber aqui. E claro, ao Filipão, e também estou recebendo aqui ainda nos bastidores, né? Eu estou até querendo chamar para dar umas palavras aqui, o doutor Emanuel, a Yara aqui. Obrigado pela presença de vocês. E olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você puder se inscrever aí, ativar o sininho para ficar por dentro toda vez que sair uma edição, aí o povo de Martinópolis aí, né, Filipão? Aí vamos se inscrever aí no canal, nos seguir aí nas redes sociais aí, seguir aí no Instagram, será muito bem-vindo e é uma alegria pra gente. Filipão, tudo bem com você? Tô bem, graças a Deus, em paz. Que bom que você veio, rapaz. Filipão, fale um pouco de você. Você poderia falar um pouco sobre a sua história? Sim. Para começar? Eu sou contador, né, como você falou, professor universitário, a gente também envereda aí pela vida empresarial, e na política eu comecei aos 20 anos de idade, sendo vereador, e no decorrer tive o meu primeiro mandato de vereador e na época não foi uma melhor experiência, digamos assim, né? E aí eu fui, terminei minha faculdade de contábeis e fui, graças a Deus, fui para a área militar na contabilidade e assim, posso dizer que tive esse, né? Acho que na época foi uma decisão... Hoje você é mestre e doutor em contabilidade. Eu tive essa oportunidade de ter me formado e fazer especialização, e logo ali quando eu me formei eu já me apaixonei pela docência, e aí eu disse, não, eu quero, esse aqui que eu quero, e aí eu engatei no mestrado, e aí o doutorado, né, e a verdade é que a vida acadêmica a gente tem que estar todo tempo se atualizando, né, porque às vezes você desconecta um pouco, você já fica um pouquinho passado, né. Fica num retrocesso. Hoje, na política, você é vice-prefeito, é isso? Eu sou vice-prefeito. Cargo eletivo, vice-prefeito. E aí, você como vice-prefeito, o que te veio a ideia de colocar o seu nome à disposição para ser prefeito? Por quê? Por qual motivo? O que te motivou? Para ser prefeito? Porque hoje você é pré-candidato a prefeito, não é isso? O que te motivou? Na verdade, vamos dizer o seguinte... Ser prefeito da minha cidade sempre foi um maior sonho da minha vida, até então, né? E quando você passa a ser pai, aí você começa a ter outros sonhos, né? Mas ali foi eu vi o meu pai prefeito, e naquela época os políticos eram de outra forma, vamos dizer assim, né? Você via o político fazendo, construindo um município, né, construindo uma cultura. E isso me impactou, né? Eu vi o meu pai transformar Martinópolis, né? Sempre digo que Martinópolis tiveram 3 grandes lideranças que construíram o que Martinópolis é. E meu pai dizia isso. Uma que foi o Dário Campos Feijó, que foi uma grande liderança, acho que por 30 anos.
e que deu um pontapé em Martinópolis. E meu pai dizia, o Dário fez, eu reformei, ampliei, né? E o Fontinelli, que também foi uma grande liderança na parte habitacional. Então eu vi boas referências fazendo por Martinópolis e vendo ali o meu pai trabalhando, eu sempre tive vontade de fazer pela minha terra o que ele fez. Então ali foi onde despertou o meu interesse, né? Claro que no meio do caminho eu tive paixões pela política e depois não saí da política e 8 anos depois eu retornei à política já com a vida estruturada e dizendo, não, é isso realmente que me move. E aí foi na crise dos 30. Na crise dos 30 eu voltei para a política. Entrei com 20 anos de idade, saí aos 24, nos 30 eu voltei para a política. Entendi. De uma coisa eu tenho certeza, caso você se torne prefeito, não vai ser o primeiro prefeito contador de lá, né? É verdade. Porque o Fontinelli era contador. Fontinelli era contador e meu pai contador. Ah, seu pai também? Também aí, contador. Então já é hábito já do pessoal de... Ixi, o negócio tá bem encaminhado, viu? Para amarrar um contador aí. O seu pai, hoje ainda atua na política, não? Não, quisera eu ter essa oportunidade de militar na política junto com ele, né? Meu pai hoje tem Alzheimer, já é uma pessoa que tem sua saúde já debilitada, né? Entendi. Normalmente, quando as pessoas estão sentindo que estão findando a história na política, normalmente aponta outra pessoa que a pessoa considera que é interessante, né, para dar continuidade no seu trabalho, acredita nessa continuidade. Seu pai, quando ele saiu da política, ele apoiou uma pessoa que ele considerava continuidade? Sim, ele apoiou, né, em 2000. Ele tentou em 2004, apontou uma sucessão, não foi exitosa. E após isso, ele em 2008 apoiou outra pessoa para candidato e foi ali que ele foi, digamos ali, o ato dele na política, né, batalhando, até porque em 2012 ele já estava doente, né, então foram as 2 últimas eleições dele, 2004, apontando uma sucessão e essa sucessão, digamos assim, não foi muito bacana, e depois ele apontou outra pessoa como candidato em 2008, e essa pessoa deu certo. Foi aí, chegou a ser prefeito. O seu pai foi prefeito por quantos anos? Meu pai foi vice-prefeito uma vez e 2 vezes prefeito. Quando o papai foi vice-prefeito, ele dividia um mandato, né? Ele tinha digamos assim, naquela época ainda dava para se fazer acordo político, e ele tinha um acordo e ele assumia ali 3 meses do período e deu certo, e depois foi o sucessor. Nesse tempo aí uma palavra valia mais que uma assinatura hoje? É verdade. É verdade. Você pode dizer quem foi a pessoa que ele apoiou na época, em 2008? Em 2008 foi hoje o líder político da situação, né? Que é o James Bell, né? E aí, na época, ele apoiou. Minha mãe foi candidata a vice-prefeito junto com ele. E aí o James... Obtiveram êxito? Não, na época não, mas eu acredito que tenha sido ali uma boa semente para o pontapé inicial. Foi o pontapé inicial, né? Ali da carreira política do James, né? Quando você entrou na política, como no caso, voltou, na verdade, isso já no executivo, né? No caso, como vice, já foi junto foi agora nessa gestão, a primeira vez que você entra? Sim. Foi junto com o James. Com o James, né? Foi no mesmo grupo do James. Na verdade, eu em 2018, por uma amizade que eu tenho com o deputado Moses Rodrigues, eu fiz um
trabalho em 2018, que não acredito que tenha sido exitoso, e naquela época havia ali, o James tinha saído do mandato numa forma não tão boa, tinha sido cassado, né? E o prefeito, na época, não fazia uma boa gestão, e aí a gente se colocou ali como terceira via. Só que no Martinópolis ainda digamos assim, a palavra, não sei se surreal ainda no Martinópolis, ter uma terceira via, sabe? Que eu acho que é importante. Tem que ter 3, 4. Quanto mais o opção, debate melhor, tem que acontecer. Quem é democrata, quem ama a democracia, quanto mais melhor, né? É igual concorrência. Se você botar um posto de combustível aqui, se tiver só um na frecheirinha, não aparecer outro, aquele domina. Se tiver 10... Não, a qualidade é outra, o preço é outro, então... Hoje, qual é o seu principal objetivo caso você se torne prefeito? Fazer gestão. Eu acho que Martinópolis e muitas cidades pequenas, as pessoas estão assumindo o poder, mas sem o compromisso de gerir. Felipão, né? Você acredita que em Martinópolis está faltando gestão de verdade? Eu acredito. Mesmo você fazendo parte da gestão? Sim, eu acho que foi isso que me motivou, né? Sair. Porque, assim, a gente que é do ramo empresarial, a gente vê uma coisa muito organizada, né? Muito padronizada e com muito cuidado. Né? Eu digo que no setor privado, se eu fizer algo errado como contador, eu tenho uma multa. Né? Eu vejo no público a coisa muito solta. Tem prefeitura que não tem uma estrutura. Né? Às vezes a prefeitura tá pautada só numa pessoa. Às vezes o cara é o prefeito, ele é o chefe das compras, ele é o estoquista, ele é tudo. Né? Acontece muito ainda em cidades pequenas. Né? Então a gente fica preocupado com isso, não compactua. Né? Eu vinha falando para você aqui sobre a questão do lixo. A gente fica muito triste quando a cidade da gente está ali, olha para um lado, para o outro, é mata, é lixo. Né? Aí tem um que diz que não, é porque é o período chuvoso, e aí deixa passar o período chuvoso que a gente limpa. Isso incomoda um pouco a gente. Isso incomoda. Felipão, lá hoje tem quantos pré-candidatos na cidade de Martinópolis? A prefeito, né? 3 ou 4, eu digo 4 porque um diz que não é, tá inelegível, então fica até difícil de fazer planos nessa conjuntura. Aqui tá um pouco parecido com a situação de lá, então, baseado no que você está me falando. Aqui hoje tem uns 4 a 5 pré-candidatos, né? Hoje, você traria um vice do lado político do grupo do James Bell? Todo lado político tem pessoas boas, né? Não tô aqui dizendo, falando mal de ninguém, né? Todo partido tem boas referências. Se você pegar se você olhar para o PT, eu acho uma grande referência o Eduardo Suplicy. Se você for para o PSDB, tem vários, todo partido. Então tem pessoas boas também que agregaria ao nosso projeto lá. Tinha muitos que viriam para somar. Porém, aí eu lhe pergunto, tem algum que você não queria do seu lado para ser o seu vice, por exemplo? Algum que esse daí eu não aceito, não me interessa? Não, eu acho que não. Como eu até falando com você internamente, eu me dou bem com todo mundo, eu não me indisponho com ninguém, né? Digamos assim, você me pergunta do lado da situação se tem algum vice que eu não queria,
De jeito maneira. Não tenho nenhuma indisposição com alguma pessoa. Filipão, agora entrando na área administrativa. Caso você se torne prefeito, o que você faria hoje pela saúde da cidade de Martinópolis? Olha, eu acho que a saúde é o coração de qualquer gestão, né? Se você errar na educação ou você errar numa obra, ainda tem como corrigir, né? Mas se lidar com a dor da pessoa, a pessoa que está passando por um momento difícil, eu acho que por isso torna a pasta mais sensível de uma gestão. Nós tivemos a oportunidade, né, de estar por pouco tempo à frente da Secretaria de Saúde do município de Martinópolis, e na época acho que nós demos um bom pontapé nesse setor. Por quê? Porque na época, quando o Covid estava ali... muito complicada. Muito complicada. Que se depois tiver, eu falo aqui para você momentos que eu passei nesse período. Então, naquela época, nós montamos o centro do Covid, né? E estruturamos numa cidade de pouco mais de 10 mil habitantes. Foi um bom equipamento. E nós implementamos as especialidades que no município não tinha. Né? A gestão mantém? Mantém. Mas, na época, foi criado por você. Por mim, né? Foi eu, estava na Secretaria de Saúde, e aí, na época, nós levamos psiquiatra, nós levamos ginecologista, urologista, coisas especialidades que não tinham, né? E, assim, eu tenho um orgulho de dizer que não é nem de dizer, é andar de casa em casa e as pessoas me dizerem: seu pai foi o melhor prefeito na saúde que o Martinópolis já teve. Né? A gente escuta relatos de vidas que foram salvas. E isso é gratificante. Né? Eu acho que se tiver que ter um prêmio para o político, é o melhor prêmio, né? O reconhecimento. É muito bom. Então, é uma bandeira nossa, né? A saúde é uma bandeira nossa, que eu acredito que com excelência, né? Eu acho que você não pode brincar, né? Porque não dá para fazer teste, não, né? E nem dizer assim, vou fazer só o feijão com arroz. Eu acho que qualquer gestor tem que levar muito a sério essa pasta e dar o melhor para a população. Martinópolis tem hoje o que eu acho que deveria ter é médico 24 horas, que Martinópolis não tem. É mesmo? Não tem. Então, assim, se você for pegar um discurso da gestão, vai dizer que é a maravilha. Mas não é. Não é assim. Não é como fala. Né? Vamos fazer uma cirurgia, estão implementando cirurgias lá, mais para fazer marketing do que para cuidar das pessoas. Você tem noção, você pega pode até não ter mais, mas tem salvo em alguns celulares. No meio de uma cirurgia... Pode tanger aí, que esse bicho é chato pra... No meio de uma cirurgia, um auxiliar, um técnico de enfermagem sem luva. Né? E aí perguntar, ok, estão fazendo as cirurgias, mas em quais condições? Né? Em quais condições? Então, assim, a saúde de Martinópolis tem muita coisa para se olhar. Né? Um raio-x, um equipamento de raio-x que já tem lá. Não tem. Né? Não tem um equipamento de raio-x, não tem uma UTI móvel. Onde é que é feito esses atendimentos? Onde são feitos?
No caso, os raios-x são através dos convênios, então vai para Camusim ou para Santa Casa Sobral. de Sobral. Aí lá para o Hospital Murilo Aguiar em Camusim ou para Santa Casa de Sobral. Uma pessoa, um político teve aqui e ele disse que as verbas, né, para a saúde, ele disse que toda a vida foi muito restrita, independente de qual que seja a cidade. Ele disse que era muito complicado. O período da Covid aí, como é que foi? Foi muito complicado para você? Porque a gente sabe que não era fácil. Muitos acontecimentos, muitas dúvidas, todo dia algo diferente, incerteza. Olha, quando eu assumi a Essa secretaria... bicha são teimosa, mas toda hora voltando aí, é uma habilidade danada. Eu fico... Quando eu assumi a Secretaria de Saúde, as pessoas tinham uns lá que diziam assim: pô, mas o cara é secretário, o cara é contador, mas é secretário de saúde, como é que é um negócio desse? Nós tivemos um grande ministro da saúde, que na época a turma mais nova não sabe, mas nós presenciamos os genéricos, os coquetéis para os soropositivos. Então, uma abertura de medicações, né, que não tinha, que foi o José Serra, e ele era economista. Então, na época, havia essa crítica para mim. Por que eu estou falando isso? Você falou sobre recursos. Sim. Nós tratamos os indicadores do município que no ano seguinte, o meu sucessor na Secretaria de Saúde, ele colheu os frutos, porque nós tratamos... nós chegamos na Secretaria de Saúde, as internações, né, não tinha um cadastramento das internações. Aí quer dizer, o recurso do hospital vem menor. Aí quando você passa a ter cuidado com essas informações, o teu recurso aumenta. Uhum. Aí nós tivemos essa sensibilidade. Na época, nós conseguimos cadastrar o centro do Covid e ver o recurso. O recurso é pouco? Mas pelo menos você indo atrás, se você vai atrás e angaria esse recurso, é melhor do que tá no nada. E nós conseguimos, na época, implementar, né, o centro do Covid. E graças a Deus, eu acho que foi um instrumento importante para a população naquela época. Até porque você vivia num momento de pânico, e se você tem um equipamento na sua cidade, você fica mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Eu lembro que no início aqui, você falou, no início dessa área da saúde que você estava falando, você disse que conseguiu levar psiquiatra, psicólogo, né? E foi uma época que realmente era necessário, né? Porque além da doença, é tão impressionante que eu não cheguei a me contaminar, só se foi... como é que se chama mesmo? Me fugiu a palavra agora. Quando não se tem os sintomas, quando você não sente... Sim. Assintomático, pronto. Obrigado aí, Lohan. Quando é assintomático. A não ser que tenha sido. Do contrário, eu não tive, né? Mas eu ia assistir TV, via o pessoal passando mal lá, eu começava a sentir falta de ar. Só demorava ali uma meia hora, uma hora mais. Então eu senti... Isso é o quê? Quem resolve isso aí é um psiquiatra, né? Quando se agrava mais, né? E quantos não pegaram, assim, não tiveram sintomas assim, principalmente quando era atingido por a Covid, né? E foi uma boa ação. Exatamente. Outras ações, assim, que você lembra ter feito na Secretaria de Saúde, você lembra, assim, que trouxe um resultado permanente, que até hoje estão usando? Sim. Nós temos uma pauta, né? Que, inclusive, nós estamos no mês do autismo, então nós temos essa pauta e nós desenvolvemos lá o Centro do Autismo, e com fonoaudiólogo. O meu irmão, ele é vereador, né? Pronto, eu ia até lhe perguntar se tinha mais alguém da família. Ele é vereador e a companheira dele é psicóloga, e eu acho que pelo fato da gente ter uma pessoa na família autista, ele teve essa sensibilidade junto com ela, e lá
ela foi, vamos dizer assim, foi puxando, né, esse movimento e, graças a Deus, ficou. Não tem a responsabilidade, eles não têm a responsabilidade que nós tínhamos, né? Passou tempo sem fonoaudiólogo, passa tempo sem... enfim, mas ficou. Não, o tratamento não é o mesmo, mas ficou. Sei, que bom. Você falou que o seu irmão é vereador. Ele é presidente da Câmara, não? Hoje ele está como presidente da Câmara. Como presidente da Câmara. E provavelmente ele lhe acompanha politicamente, é isso? Hoje você tem quantos vereadores? É porque eu já vi irmãos não ser do mesmo lado político, né? Não, acontece. Na mesma esfera, né? Acontece. E assim, é interessante porque tem que separar, né? Ele tem as ideias dele e eu tenho as minhas ideias. São pessoas diferentes, né? Ele tem o jeito dele, eu tenho o meu jeito. Mas a gente até hoje acaba indo comungando do mesmo lado, né? Inclusive é filiado no União Brasil. Sei, no mesmo partido. Nós somos filiados no mesmo partido. E na eleição passada não aconteceu dessa forma, porque com essa quebra das coligações, né? Às vezes então, eu saí candidato por um partido e ele outro, porque estava toda aquela turma de vereadores em um só partido, nós concentrando, né? Dessa vez, graças a Deus, a gente está no mesmo partido e conseguimos montar aí o nosso time. Dentro da União Brasil. Uma das maiores lideranças políticas de Frecheirinha foi o Vandique Custódio. E o Vandique, ele tinha um irmão que, inclusive, é dos poucos políticos, né, da família, que foi o Vanderlei Custódio, o irmão dele, que, por um determinado período, ele fez oposição ao Vandique, sabe? Aí é por isso que eu lembrei aqui. Inclusive, o Vandique, outra coisa que eu me lembrando de você, você e seu irmão vem dando continuidade ao que seu pai gostava de fazer. E na família do Vandique só deu, salvo engano, o Vandils, né? Tem o irmão, né? Que é o Vanderlei, e de filho só o Vandils só foi vereador uma vez e pronto, não quer mais nem saber de política. Ou seja, não deram continuidade, não. Uma grande liderança, porque ele era desenrolado na política, viu? Mas parou por ali. Nós tivemos um caso desse em casa, assim, a minha avó e minha tia-avó, né? A minha tia-avó era casada com uma dessas grandes lideranças que eu lhe disse, que era o Dário Campos Feijó, e o genro da minha avó, naturalmente meu pai, era candidato contra o Dário. Eita, moravam na mesma rua, na mesma calçada, mas toda vez, assim, nunca deixou de... Isso nunca interferiu e havia a cordialidade. Na política de antigamente, ela era uma política diferente, né? Era mais para a política mesmo. Ela não se estendia assim ao pessoal, não, né? Hoje, eu não concordo com isso de estender o pessoal. Meu adversário é meu adversário no campo da política. Eu só tenho para falar dele até a política. Dentro da casa dele, eu não vou me meter. Mas tem gente que faz totalmente diferente. Se bem que quando o pessoal diz que quando o cara entra na política, ele fica refém da língua do povo, né? A negada bota quente, viu? Se não tiver defeito, a negada arrumou e coloca. Mas faz parte. Faz parte. Filipão, são quantos vereadores que está com você hoje, seguindo o seu grupo político? Hoje, filiado no União Brasil, são 3 vereadores. Isso que está dentro da vereança ou pessoas, ou pré-candidatos, pessoas que ainda vão... Não, são 3 vereadores. São vereadores. O que mudou é que o vereador Lucas da Paz, ao invés de ser candidato, será o pai dele. O vereador João Sampaio é candidato, é pré-candidato, né? A gente espera que seja candidato, né? E o Nilson Júnior também que é meu irmão, é pré-candidato a vereador. Felipão, a gente já
sair um pouco do contexto de saúde, mas eu queria retornar. Caso você se torne prefeito, eu queria saber o que... Porque assim, o que acontece, eu tenho visto em algumas cidades, a dificuldade para os remédios controlados, remédios para pacientes especiais, é uma dificuldade muito grande. Às vezes tem situação que o pessoal tem que entrar até na justiça, leite e tal. O que você pretende fazer para facilitar, para deixar mais acessível para esse povo? Porque assim, é desespero. Quando a pessoa vai na justiça para conseguir algo que é para ser, né, bem mais fácil, a pessoa vai porque está precisando. Assim, qualquer gestor, ele vai dizer que o quê? Você deve entrar na justiça para que ele tenha uma comprovação para poder adquirir aquela medicação, né? Porque, por exemplo, se for uma medicação de alto custo, aí, quando você fala em alto custo, tem remédio de R$1.000 como de 10 mil, 20 mil reais, né? Sim. Infelizmente, a legislação, como eu disse, o público ele é frouxo para algumas coisas e para outras coisas que não era para ser, coloca dificuldade. E tem alguns políticos que param ali e utilizam-se daquilo para não passar, para fugir da responsabilidade, né? E, na verdade, a gente não pode se isentar. O que tem que fazer é procurar um meio legal para poder adquirir essas medicações, mas não dizer, não tem uma obrigação. Porque eu acho que se aquela pessoa está inserida na sua comunidade onde você é prefeito, você tem responsabilidade. Você não pode jogar para o Estado, você não pode dizer que não é sua responsabilidade. Então... Eu cheguei a achar que eles ficavam, coloco na justiça para uma questão de remanejar dinheiro. É possível que seja por causa disso? Tipo, tira verba de outro campo, sei lá, e remaneja para a compra de um remédio de alto custo? Ou não é bem assim? Não acredito que às vezes é a má vontade e outras vezes quem tem um zelo, né, para poder, porque você tem que... comprar. Imagina que você não vai fazer uma licitação só para um tipo de medicação, né? A não ser que a demanda seja grande. Então, é mais uma formalização. Mas, como eu falei, você tendo uma boa vontade, você se resguarda e não deixa a coisa estrangular, né? O que acontece muito é que tem gente nas filas esperando, né? Há muito tempo as medicações. Uma situação cruel que, inclusive, eu até entrevistei a família aqui, foi a da Clarinha. Não sei se você chegou a ouvir falar na história da Clarinha, que o problema dela era AME, né? Atrofia muscular espinhal. A medicação dela foi 12 milhões. Rapaz, para um assalariado é praticamente sentença de morte, mas mesmo assim a família partiu para cima com fé, né? Começaram a fazer campanhas e junto ao governo federal entraram na justiça, correram atrás, enfim. Hoje ela está curada, linda, esteve aqui comigo, a família esteve aqui. Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque ela conseguiu se recuperar. Mas é algo que qualquer pessoa, como falei, assalariado, mesmo que tenha um salário bom, mas 12 milhões é uma mega cena, né? Então não tem nem como assim a pessoa... E um detalhe, tem prazo, viu? O médico ainda disse que até 2 anos, se ela não tivesse tomado a medicação, muito provavelmente ela morreria. Graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo. Então é assim, às vezes eu não consigo entender por que às vezes o Estado não se posiciona, não valoriza uma vida, né? Eu acho que às vezes gasta 12 milhões com algo que, em relação à vida, pode-se dizer até que é supérfluo, né? E às vezes uma situação dessa daí, não sei se é a burocracia. Na sua opinião, como político, como você vem vivendo dentro da política, você acha que é porque é burocrático conseguir, burocracia junto ao Estado mesmo para conseguir isso daí, ou é porque falta de vontade mesmo? Sem querer ser crítico, né? Porque eu acho assim que vida tem lá o seu valor, né? Com certeza. Tem cenários e cenários, né? Quando você vai botar 12 milhões para uma cidade, por exemplo, como Frecheirinha, não tem como. Aí não tem um recurso, né? Sim. Mas para o Estado, como você falou, às vezes paga shows milionários, né? Tantas coisas. Eu acho que aí o que tinha que ter era
uma rapidez na resolução. Ora, se eu vou ter um parecer ou se eu vou ter que ter uma decisão judicial, mas que haja uma força-tarefa que seja rápida, antecipe, né? Que seja rápida, né? E eu digo assim, o brasileiro, ele tem que ser estudado pela NASA, né? O brasileiro, que é uma inteligência tão grande, então ele cria tantos artifícios. Então por que no momento desse, a legislação ou, né, a burocracia, por que não se não busca uma solução? Agora, você está falando de um caso extremo, né? Um caso de medicamentos de 12 milhões. Eu fico, assim, chateado, triste, quando a gente não falta uma losartana, rapaz. Um medicamento para pressão, né? Aí tem alguns que dizem assim, não, é porque a PPI, né, que é a programação pactuada do Estado, o Estado entra com um lote de medicamentos para o município. Não, é porque a PPI só entrega X caixas de losartana, por exemplo, né? Tudo a culpa é da PPI. Isso me incomoda, sabe? Eu acho que, não vem? Mas então faça o seguinte, faça um processo licitatório, veja a sua demanda, se justifique, se organize, para também o gestor não ser prejudicado perante um tribunal de contas, mas busque solução, sabe? Um remédio de R$1,50. Então, eu acho que aí é um atestado de incompetência. Martinopolense, olha, isso aqui serve como base aí para uma possível cobrança aí caso o Filipão se torne prefeito, viu? Ele está falando aqui, fazendo crítica aqui à falta de remédio, com certeza ele não vai deixar, né? Caso se torne prefeito, então aí, a oportunidade está aí. Mas o pior que você está falando que eu estou fazendo uma crítica, talvez a carapuça sirva, mas e o pior que vai ter gente que vai estar dizendo amanhã pro servidor público na Secretaria de Saúde, dizendo, olha aí, ó, a oposição está dizendo que falta medicamento. E a pessoa coloca culpa no farmacêutico, na farmacêutica que está lá, na pessoa que está na frente da central de abastecimento farmacêutico, e na verdade não tem nada a ver com funcionário servidor público, tem a ver com gestão, tem a ver com gestor. Não tem nada a ver com servidor. Os servidores, eu tive o prazer de trabalhar com muita gente na Secretaria de Saúde, e Ave Maria, era uma força-tarefa, todo mundo ajudando, farmacêutico pedindo ajuda para outros farmacêuticos de outras cidades, enfim, não é do servidor público não a culpa, né? Se isso acontece, é da gestão. O servidor tem empatia, às vezes falta... Exatamente, falta lá o chefe querer fazer, né? Entendi vossa mensagem. Então a gente vai voltar agora para falar de política, Filipão. Você me falou que lá, além da situação, tem também hoje, mas no mínimo 2 representando a oposição. Tem chance, possibilidade dessa oposição se unir para somar forças para lutar por um objetivo? Eu costumo dizer que em Machinópolis, como eu falei no início da entrevista, né, é surreal ainda ter uma terceira ou uma quarta via. Como eu lhe falei, bom que tivesse várias para uma soma de ideias e debates. Agora, numa cidade pequena, onde não tem segundo turno, né, uma oposição fracionada, só quem ganha é a situação. E em Machinópolis, pelo que eu acompanho de política desde 2004, quando tem uma terceira via, no final a coisa se afunila e acaba ficando só uma oposição. Então, eu acredito naturalmente vai convergindo as ideias, né, e somando forças para uma mudança de projeto, ou seja, tirar quem está no poder. Naturalmente, isso aí vai acontecendo. Agora, claro,
a nossa intenção é dialogar, é conversar com todos, né? Nós não temos problema com ninguém, como eu lhe falei. Eu acho que a nossa facilidade na política é de conversar com todos, ser cordial, respeitar as ideias de cada um. Eu acho que a boa política é essa, é a que a gente respeita as diferenças e sabe entrar e sair em qualquer lugar. Até porque se o cara você imagina querer ser prefeito e querer excluir parte da população. Isso não é legal. A partir do momento que fulano vira prefeito da sua cidade, você é prefeito de todos. Então por que vai excluir o diálogo, né? Eu acho que até o político, o bom político é aquele que conversa com todos e escuta todas as alas, os setores. E assim ele consegue dar um bom resultado. Aquele que não escuta ninguém, é difícil permanecer na política. Filipão, você acabou de me falar que o argumento é sempre muito bom, né? E se o Betão lhe chamasse para esse argumento, para reatar a parceria política, qual a possibilidade de sair um sim? Se o Betão resolvesse primeiro ser prefeito, que ele não não quero ser deselegante com o Betão, tenho um respeito pelo Betão. Agora, para ele me fazer essa proposta, primeiro ele teria que ser prefeito. Hoje ele não é prefeito. Hoje ele não comanda o município. Mas a verdade é que, infelizmente, com dor no coração, eu digo que o Betão... Você poderia me explicar com mais detalhes? É porque o Betão, ele até numa entrevista, ele deu um podcast aí, ele disse que vai na prefeitura só assinar papel, né? Então, eu sei que ele vai ficar até magoado por eu falar isso, porque como nós já fomos parceiro de chapa, né? Ninguém quer se degladiar assim, vai ficar chateado comigo. Mas ele disse que só vai na prefeitura para assinar papel. Né? Então ele não está indo lá para criar políticas públicas, para se reunir com seus secretariados e criar diretrizes para gerir o município, né? Então tem uma pessoa, né, ele tem um líder político e ele é claro nisso, que é quem manda na prefeitura de Martinópolis, né? Então, assim, eu acho que se o Betão gerisse Martinópolis, eu acho que ele começaria logo onde ele mora, que é o distrito, né, que é a Boa Vista. Que é a Boa Vista, que eu várias vezes falei para ele deixe sua marca aqui, faça isso, faça aquilo, que é o que vai ficar. E, infelizmente, você entra na Boa Vista, eu confesso que tem alguns dias que eu não ando na Boa Vista, eu não sei se o mato tá lá tomando lá a avenida principal, porque lá tem um costume, Moitinha, que eu acho muito chato, que é o quê? Só bate o mato depois que passa o inverno. Enquanto tem o inverno, tem que estar lá a floresta. Sabe? Mesmo. Isso me chateia. Isso foi uma das divergências que eu tive com ele com relação a lixo, limpeza pública, que eu, em dezembro de 2022, chamei a atenção ao líder sobre isso, que estava saindo do controle. E nada foi feito, até que um dia eu cheguei, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito de almoçar lá no estabelecimento dela, e ela é muito jeitosa, essa pessoa, e um dia eu chegava lá e a imundice em frente o estabelecimento dela, não dela, mas a falta de limpeza pública na rua. Entendi. Me constrangia, sabe? Você como gestor, né? Na verdade, depois eu entro até nessa de gestor, porque o vice-prefeito ele não gere, né? A lei orgânica ela é clara, ela diz o quê? Que em vacância
Ele é um step da vida. Em vacância, né, na saída do prefeito, do cargo, o vice assuma, ou se o prefeito delegar ao vice alguma missão especial. Então, o vice-prefeito fica ali de mãos atadas. Mas eu sou daquela do seguinte... O povo, às vezes, a população não vê assim, né? Né, não vê. E eu sou daquela pessoa que é o seguinte, eu visto a camisa. Então, até ali eu tô lá na gestão, não vá pensar que porque hoje eu sou pré-candidato da oposição, eu não fico constrangido com os atos da gestão. Até porque eu ajudei a colocar lá, né? Eu pensei, eu sonhei em outro rumo para Martinópolis. Mas voltando ao fato, eu chegava para almoçar e todo dia eu rezava para que ela não viesse falar nada para mim. Até que um dia ela disse, muito jeitosa, ô Filipão, fala com o Betão ou com o James Bell para limpar a minha rua. E naquele dia eu saí, nós tínhamos um evento, uma quadrilha, né? Quadrilha junina, lá na Lagoa do Curral. Já estava quase no período, né? A quadrilha junina já estava passando o inverno. Já estava passando o inverno. E aí eu falei pro prefeito, e fui infeliz naquele momento, ele estava tomando a cerveja dele ali na festividade, e nunca... Ele, pelo menos, nunca tinha sido assim. Ele não mandava, mas também nunca tinha sido deselegante de tal forma comigo. E aí ele falou, não, meu vice. Ele sempre me chamou de meu vice. Não, meu vice. Mande fulana se assumir primeiro. Naquele momento, Moitinha, eu fiquei assim, que é isso? Quer dizer, então, que para você ter acesso à limpeza pública, só é quem votou no prefeito. Naquele momento eu pensei dessa forma. Mais na frente, eu queria até dizer aqui, mas eu não vou faltar, não vou ser, né? Eu queria até revelar o que é que eu pensei de mim. Mas pode ficar à vontade. Mas aí eu me dei um estalo. Felipe, mas tu é o vice-prefeito. E tu não tem o direito de pedir para limpar uma rua. Aí naquela hora, bateu forte a coisa. E de lá até outubro foram acontecendo outras e outras coisas que ocasionaram a nossa saída. Você se sentiu impotente, assim, inútil, sei lá? Sim. Meio Na verdade, eu digo assim, desprezado, desprestigiado, né? Eu me senti isso por várias vezes durante a gestão, mas uma coisa é não ter a cordialidade do seu companheiro com você, a outra é com o povo, é totalmente... Você está lá para isso, é diferente, né? Porque eu acho que o vice-prefeito, ele empresta o seu nome. Quando eu penso num vice-prefeito, eu vou pensar no quê? Naquele que vinha fortalecer o meu nome. Sim. Mas interessante é que o vice-prefeito, ele só é lembrado para fortalecer no momento da eleição. Passou a campanha política, o vice-prefeito está desprezado. Né? Ora, eu não tinha nenhum gabinete. Arrumaram, compraram lá depois eu até paguei ao rapaz, o secretário de administração, arrumaram uma cadeira para eu sentar lá quando eu ia para despachar, porque eu gosto dessa parte, né, de chegar, entender o que é que eu queria, Moitinha. Chegou aqui o Emanuel Rocha, cidadão martinopolense, Felipe, eu não estou conseguindo falar com o prefeito, e eu estou com essa demanda lá para Pitombeira, lá para o Carnaval Preto, está faltando energia. Muitas das vezes tinha um cidadão, que Deus o tenha, o senhor Raimundo Biotto. Eu acho que uma das pessoas que fazia dar a sensação
de eu ser vice-prefeito e de que a gestão funcionava. Porque o seu Raimundo era assim, quando um cidadão dizia para mim, Felipe, tal canto está faltando luz. O seu Raimundo, se ele tivesse o material, ele resolvia. Sabe? Ele era o quê? Ele ficava responsável pela conservação da iluminação pública. Sabe? E eu era atendido e saciava ali a minha vontade de servir, de ser vice-prefeito no seu Raimundo. Num homem simples, um cidadão que tinha a consciência do que era a gestão. E o meu companheiro de chapa, ou o meu líder político na época, não tinha essa consciência. Sabe? Então era isso que eu queria fazer. Receber a demanda, eu não queria ser o protagonista, né? Há quem diga que dizer assim, o Felipe quer tomar o lugar do Betão. Não queria tomar o lugar do Betão. Para te confessar aqui, Moitinha, se eu tivesse ficado na situação, eu estaria agora saindo da política. O que aconteceu foi, no meio de divergência política, uma pessoa percebeu que eu estava insatisfeito e me convidou para um projeto. E aí, se você for comparar a política como um jogo, né, se for, é um exemplo. Uhum. Depois do vice-prefeito, você quer ser o quê? Prefeito. Prefeito. Né? Então, foi ali um convite. Mas eu nunca quis tomar o lugar do Betão ou do líder político. O que eu queria era, se eu sou vice-prefeito, eu quero ter a oportunidade de trabalhar para o meu povo. Aí eu ficava, muitas das vezes, constrangido, porque nós íamos para um ato público e fulano chegava, porque lá tem o líder maior e tem vários líderes no grupo, né? Uhum. E aí dizia, aqui o prefeito Betão só faz as coisas em comum acordo com o Filipão. Que conversa. Não tinha... Enquanto na verdade não era. E aí, muito bom quando você olha pro bônus. Se o cara tá acertando. E o ônus? Só que era um bônus para milhares de ônus. Então era duro. Era uma carga pesada. Aí quando você ainda juntava, dizia assim, o Filipão, vice-prefeito, irmão do Nilson Júnior, vereador, que é presidente da Câmara. Então esse cara, se ele não me atender, é porque ele não quer. Não é assim que o eleitor vai pensar? Que o cidadão vai pensar? O cidadão martinopolano? Quando, na verdade, eu estava de mãos atadas. Né? Sem poder fazer nada pela população. Então, assim, se não pensasse, se não houvesse esse convite de ser candidato pré-candidato a prefeito, né, que me veio através do grupo de oposição e do deputado Romeu Adigueri, o melhor seria me anular. Não compactuar com aquilo. O que você diria hoje para o povo, para que seja quebrado esse tabu, essa limitação que você carrega até hoje, né? Apesar de não estar dentro diretamente da gestão, mas ainda não deixou de ser vice, né? Ainda permanece Sim. vice. Então, o que você diria hoje para o povo de Martinópolis? A primeira coisa é acompanhar a gestão pública, né? Cobrar, né? Porque se o Filipão, como vice-prefeito, não pode fazer, e me sinto impotente com isso, mas o povo é a maior potência, o povo é quem tem a maior arma, né? Então é ele quem pode mudar qualquer cenário, né? Em qualquer momento, porque nós temos que parar com essa história. O brasileiro, ele tem uma situação de não querer reclamar, que o cara que reclama é chato. Na verdade, não. O cara que reclama, ele é correto, ele está lutando pelos direitos dele. E eu acho que o cidadão, ele tem que cobrar. Passa gestão, as coisas vão acontecendo, e às vezes acontece um dos maiores absurdos, né? E a população não reage. Então, quem é o patrão
do prefeito, quem é o patrão do vice-prefeito, volto a dizer, apesar do vice-prefeito com mãos atadas, ou do vereador, é a população. É ela que pode cobrar, ela pode ir no Ministério Público, enfim, ela pode reclamar e fazer sua voz valer. Entendi. Caso você se torne prefeito, você vai querer que essas pessoas lhe cobrem? Eu acho que, como eu lhe falei, o gestor que não escuta tem uma grande dificuldade. E me fascina as gestões participativas, né? Eu acho que tem que haver os orçamentos participativos, né? Tem que haver a consulta. Eu acho que os vereadores têm que se fazer presentes como representante da população, né? Então, eu tenho uma pessoa no nosso grupo, que é o ex-vice-prefeito Walter da Paz, e o Walter é um cara incansável, que anda muito, sabe? E ele é chamado por Capitão do Mato. Então, é uma pessoa que, além da sede, ele conhece muito bem a zona rural, conhece a população. Lá é pequeno, geograficamente falando? Não tão pequeno, mas nós não temos aquela distância entre distritos que acontecem às vezes, por exemplo, em Granja, que você vai para um distrito e roda 30 quilômetros, né? Por exemplo, Santa Quitéria é daquela que às vezes é ou não? Não, Boa Vista, se eu não me engano, em torno de 16 quilômetros, né? Então não tem essa dificuldade. Mas assim, o que eu quero lhe dizer é que se eu tenho uma pessoa como o Walter da Paz, como vereador atuante e que escuta a população, lógico que o gestor deveria dizer: Walter, o que é que está acontecendo na localidade tal? Né? Mas às vezes também tem gestor que parece que quando chega lá vira Deus, né? E aí não pode mais constar ninguém, tem que fazer tudo, não pode ser contrariado. E eu acho que a gestão não deve ser desse jeito, ela deve ser mesmo conversado, né? Eu acho que a minha referência de gestão é essa. Eu aprendi muito com meu pai, que ele dizia que o vereador, ele era o para-choque da gestão, porque ele estava ali na frente, em contato com o povo toda hora. É ele quem recebia a demanda, é ele quem recebe as pancadas também. Na prática é desse jeito aí, né? Então, assim, tem que ter essa interação, partir do povo para o gestor, não do gestor para o povo. A atitude do gestor para o povo, às vezes, ela vai muito... como é que eu posso dizer? Faltando muito o que o pessoal gostaria que acontecesse, né? E quando vem de lá para cá, a pessoa pode fazer algo melhor. Eu vou lhe dar um exemplo. Se eu não tivesse às vezes tem um grupo de mães de autistas que falam assim para mim: ô Felipe, graças a Deus, você é tão sensível a essa causa e tal. Aí vai e fala: mas fulano não é assim. E aí eu tento conscientizar da seguinte forma: o fulano não tem um autista dentro de casa, né? Eu tenho aquela sensibilidade para a causa porque eu tenho um, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que às vezes você não tem a sorte de ter um conhecimento naquela área. E quem é que vai lhe dar? É uma consulta, são os seus aliados, são os seus vereadores, é a população. Mas se você não consulta e sai só do gestor, só vai sair aquilo que o cara viveu. Só o modelo de vida dele. Ele não vai pensar: o Moitinha tem TDAH e o Moitinha precisa ter
uma interação, uma conversa, um momento diferente, tem que ter as pausas dele. Quando eu não entendia isso daí, eu sofria muito. Eu acho que é por isso que, tipo assim, hoje o esclarecimento, né, dos psiquiatras, psicólogos, porque assim, na minha época, não se via se falar de TDAH, de autismo. Às vezes a pessoa tinha um autismo mais avançado, já tinha um nome já bem, não sei se posso falar, mas às vezes chamavam de doido mesmo, né? Às vezes você tinha um autismo leve, aí o pessoal pegava e ficava lhe tratando mal, às vezes, e você conseguia entender, porque se é um autismo leve, você percebe que tem uma inadequação, às vezes evolui para uma depressão e às vezes vai até mais além, o cara chega a ter, sei lá, até tentar contra a própria vida, porque não está entendendo o que está acontecendo, né? E hoje eu vejo esses esclarecimentos através de psicólogo, psiquiatra, e como libertação, sabe? É muito libertador. Depois que eu descobri o TDAH, eu comecei a viver uma outra vida, porque foi muito libertador para mim. Aquilo que às vezes eu me engancho, eu acabo que depois não. Isso aqui eu posso corrigir com o tempo, vou trabalhar sobre. Mas antes não, era muito complicado, sabe? E quantos hoje, por falta de oportunidade, tem, não sabe, aí fica evoluindo e às vezes até fica irreversível, né? Por falta de uma boa gestão, né, do Estado, né? Felipão, cara, eu estou muito feliz aqui com a sua presença, eu quero que você volte outras vezes, claro, mas antes da gente finalizar, eu queria lhe perguntar o que você tem a fazer para a educação, caso você se torne prefeito, porque é a educação é importante demais para a formação do homem, né? Tanto quanto a saúde. Sim. Meu pai dizia que a maior riqueza do homem é o saber. É o saber. A maior riqueza de um povo é o saber. Então, é importantíssimo, né? A educação muda a cultura, né? Então molda. E se a gente tivesse uma educação de qualidade em todo o país, nós seríamos outro Brasil, né? A gente vê modelos fora aí ao mundo aí que a educação, né, é incrível, né? Mas melhora o senso crítico, né? Quando a educação é mais evoluída, né? Certeza, a educação, cultura é fundamental para o desenvolvimento de uma população. Como você vê hoje a educação da sua cidade, Martinópolis? Eu fico preocupado quando eu vejo um professor ou várias turmas dentro de uma sala só. Então, isso acontece lá? Isso acontece. Eu fico preocupado. Nisso eu fico preocupado. Eu acho que hoje talvez... Qual é o objetivo? Eu não sei se reduzir custos, né? Eu acho que se tem 2 alunos... Eu sou desse, que eu sou professor, e para mim tanto faz eu dar aula para uma turma de 50 alunos como de 2. Bom com a caixinha de som, né? No tempo do básico, agora lembrando, no tempo do básico lá na faculdade, lá no NDC, uma sala grande, aí tinha que ter um microfonezinho, né? Eu acho até que quando menos aluno, o conteúdo, você vai mais rápido, né? Você vai mais rápido, são menos dúvidas, menos trabalho. Então, se você for fazer uma conta básica do que, vou economizar aqui transporte. Não, porque eu vou deslocar essa turma, que só tem 2 alunos, para outra coisa. Mas você vai gastar combustível, tem desgaste de carro e tudo. E aí, você botar um professor para aquela turma, eu acho que sai a mesma coisa. E eu acho que o poder público tem a obrigação, né, de fazer, sendo 2, 3 alunos, a obrigação dele é entregar o serviço, né? O povo espera isso. Aí coloca um agrupamento de séries numa mesma sala, não é duvidando da competência daquele professor que está ministrando, mas eu acredito que vai haver um dano, né? A criança vai ser prejudicada de alguma forma naquele agrupamento, né, de salas.
O que você faria? De anos, né? De séries. Caso você se torne prefeito, o que você Entregar o faria para melhorar? Entregar o serviço de... Eu acho que o prefeito, né? Qualquer prefeito que esteja no próximo ano, ele tem que entregar o serviço que a população necessita. Eu acho que é isso. Mas o principal é se isso realmente existir ou existe. A questão da integração lá do agrupamento. Do agrupamento. Existe. Né? Uma das coisas que você vai fazer é retirar. Existe. Eu não vou entrar, né, digamos assim, nessa pauta que eu vou fazer, porque o período de pré-candidatura não me permite isso. Não, né? de caso você se torne prefeito, porque... Mas eu posso apontar coisas que qualquer gestor teria a obrigação de fazer, como dar uma escola. Às vezes, se você chegar ali, se eu não me engano, na escola da Lagoa do Curral, tem um poção no meio do corredor. O poço que eu digo, me perdoe a falta de conhecimento de engenharia. Eu não sei se é um poço, eu sei que tem um... Sabe aqueles alçapão, né, que chama? Na estrada é uma boca de lobo, né, que chama, mas é uma tampa ali, e eu não sei o que é que tem ali dentro, eu tenho tanto medo da criança. Me chamou a atenção lá na escola da Lagoa Cercada e da Lagoa do Curral. Pode até ser que tenha mudado, né? E se for mudado, eu corrijo e parabenizo. Mas fiquei preocupado. Então, a estrutura. Uma coisa que eu acho interessantíssimo, quando o ex-prefeito Zé Nilson foi prefeito, na época, a criança chegava na escola, ela tomava café, ela merendava e ela saía almoçar. Isso lá em Martinópolis? Lá em Martinópolis, na época que meu pai foi prefeito. Você imagina, me diz uma coisa, você estudar, eu acho que estudar transforma a vida das pessoas, é maravilhoso. É o que ainda a pessoa pode se apoiar além da família no estudo. Mas dizer que estudar é fácil, não é. Não. Você pode perguntar a qualquer garotada se é fácil. Aí agora tu imagina você estudar com fome. E eu acho que isso é uma realidade a ser mudada. Né? Às vezes tem uma merenda, às vezes não tem, às vezes bota um biscoitinho, o leite ali. Não. Né? Até porque dizem lá que a gente entrar numa área polêmica, diz que a merenda escolar é comprada na Parnaíba, né? E num supermercado e vai dar vontade da pessoa que está comprando, né? Não tem um padrão, ali parece que a licitação lá é só na nota. Você está querendo dizer que é um jogo de carta marcada? Não é de carta marcada, é que não tem... não segue o ver lá que o que é entregue não é o que está na nota. Mas enfim. Então, assim, isso me incomoda. Então, quando a gente parte para a educação, nós temos que falar de quê? De qualificação de professores, e nós temos bons professores em Martinópolis. Isso começou quando o Zé Nilson foi prefeito, que a primeira coisa que ele se preocupou foi ter professores diplomados e qualificados. Isso você pode sair no Martinópolis e perguntar. No começo do ano letivo anterior, eu preocupado e abordado pelas mães dos autistas, elas disseram: Felipe, meus filhos estão ali, os cuidadores, falta cuidador, que não é nem cuidador, né? É para ser o acompanhante terapêutico, mas eles chamam lá de cuidador. E aí, Felipe, mas a pessoa não tem o trato, não sabe nem o que é o autismo e tal. Na época, o que foi que eu fiz? Eu levei a pessoa que toma de conta de um familiar meu, que é uma pessoa de referência no estado, para poder dar uma aula, né? Uma introdução ali, um curso básico do que as cuidadoras, os acompanhantes terapêuticos, que era para ser acompanhante terapêutico, fazer, né? Então,
E aí uma professora me chamou, já uma professora, já deve ter seus 60 e poucos anos, ela disse, eu lembrei do seu pai. Seu pai fazia de tudo para qualificar a gente. A minha pós-graduação eu devo ao seu pai. E assim a gente vai escutando. E o professor, a gente tem que qualificar. A escola, ela tem que ser estruturada. E o aluno tem que estar em sala de aula. Nós temos que dar condições para que o aluno esteja na sala de aula, né? Então, a família tem que estar bem, tem que ser consciente, né? Eu acho interessante esse programa que o governo federal lançou, seja, se a gente for entrar em polêmica, não adianta. Eu quero ver o objetivo, que é o quê? Botar o aluno na escola. Então tem que ter esse esforço para o aluno estar na escola, né? Então tem que ter a farda, tem que ter a bolsa, o material escolar, tem que ter a alimentação, tem que ter a carteira bacana, tem que ter os livros, o material didático, tem que ter todo um aparato. E que a gente sai por aí e não tem, né? Sei. E queria lhe perguntar também um pouco sobre o que você, caso você se torne prefeito, o que você tem a fazer pela segurança pública do município. Claro. Rapaz, se eu lhe contar uma curiosidade, eu acho que essa daqui é a resposta mais fácil de qualquer pessoa que vá no período de debate político, onde isso acontecer, responder em Martinópolis. Porque em Martinópolis tem um secretário de segurança, onde não tem guarda municipal, não tem nem uma secretaria para uma pessoa, só para a pessoa receber o salário de secretário. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer, ou tem secretaria ou não tem, né? Sim. Então, ou tem ou não tem. Não dá para pagar uma pessoa um salário de um secretário só para... Ou seja, ele está lá... Está lá para receber o salário, né? Ele bota uma roupa bonita de secretário de segurança, às vezes bota até o giroflex no carro dele e dá uma volta na cidade, mas fica ruim, né? Fica, descredibiliza. Se isso aqui fosse hoje, o poder que a internet tem hoje, se a gente jogar isso aí, ventilar e dizer que uma cidade tem uma secretaria de saúde só para dar um salário para um secretário, é um absurdo. Aí falta guarda municipal, né? Falta guarda municipal, que é importante. Isso já teve em Martinópolis, né? Então, da guarda municipal tem que ter o equipamento para a guarda municipal se locomover. Não adianta ter só a guarda municipal e não ter andar a pé um carro, né? Meios com que hoje, claro, respeitando a privacidade, tem como se dar uma sensação de segurança para a população através de câmeras. Sim. Né? Uma ação conjunta com a Polícia Militar. Né? Então, se você fosse me perguntar qual é a área que não é olhado de jeito nenhum pela gestão atual de Martinópolis, é a da segurança pública. E vamos à infraestrutura, caso você se torne prefeito, ou o que você diz da infraestrutura hoje de Martinópolis? A gente começa, eu coloco como infraestrutura a limpeza pública, né? Sim. Que é zero. É zero para a limpeza pública. Não é das pessoas que trabalham na limpeza pública. Muitas das vezes, se você for coletar depoimento, tem gente na limpeza pública com 2 salários de atraso, está lá tentando fazer o seu serviço. Está trabalhando, né? Mas a estrutura em si, a hora tem carro, a hora não tem carro para coletar o lixo, né? E tem que ter isso, tem que ter todo o equipamento para fazer essa limpeza,
sabe? Às vezes não precisa um carro compactador grande, mas você tem... se você pegar 2 pequenos, você... desculpa. Não, fica à Você vontade. faz o serviço, né? O importante é você atender a população. Aí, assim, Moitinha, tem uma parte da infraestrutura aqui nesse tema, nessa temática, que é o estádio municipal, que está em ruínas, né, deteriorado, e é bem na entrada da cidade, Moitinha, que era para ser assim um cartão de visita, a coisa mais linda ali na entrada da cidade, e que na verdade tá as paredes caindo, né? E você deixa de contemplar uma área sensível que é o social, né? Isso aqui, se você me perguntar, você vai sempre ouvir isso de mim. Eu digo que o esporte cria cidadãos, forma líderes, cria laços de amizade. Sim. Então, tira o jovem da ociosidade. Então, o esporte transforma vidas. Eu não sei se você é praticante, mas eu gosto de um futebolzinho. Quando eu estou estressado, que eu entro no campo para fazer o gol, você dá um alívio, né? Você Eu tá só ali... sei jogar praga, assim. O cara não meteu o gol. Nem bila. Nem bila. Pois é, mas assim, o fato é que o esporte transforma. Sim. Eu pedalo, dou umas carreirinhas. Então, pronto, e você se sente bem. Né? É isso que a gente precisa proporcionar à população. E aí, quando você tem um equipamento que na época foi feito com muito amor, olha, um vestiário subterrâneo, arquibancada e tudo, você não vê em toda a cidade, né? E deixaram acabar, né? Não é só essa gestão, não. Outras e outras. E eu me preocupo. Ah, foi feito por seu pai? Foi feito pelo meu pai. Eu me preocupo com isso. E, enfim, quando você vai para a parte da infraestrutura, se você vê um vídeo meu no meu Instagram, outro dia eu fiquei atolado no caminho quem vai lá para o Jaguarapi. O Jaguarapi é uma localidade, né, digamos assim, um pouco distante, é uma zona rural, em uns 13 quilômetros, talvez, de Martinópolis, e que você tem um traslado do professor que vai dar aula no Jaguarapi, ou da pessoa que mora no Jaguarapi que vai trabalhar em Martinópolis. Meu irmão, parece assim aquelas provas No Limite, naquele programa meio que você arrisca a vida, que é coisa mesmo assim. E aí tem uns que dizem assim, e aí, vai querer que o prefeito faça o quê? Ora, o que o prefeito faça o quê? Que dê estrutura. Que dê uma passagem molhada, decente. E aí, meu amigo, não é assim. As dores que vão acontecendo para a população, né, elas se moldam. Uma hora você fez aquela obra, beneficiou, mas mais na frente, no trajeto da frente, tem outro problema. Mas aí tem gente que diz assim, não, porque eu fiz essa obra, e aí passa a gestão todinha dizendo que fez uma obra. Enquanto tem vários outros problemas em outros setores lá, latente, e o cara fica se vangloriando de uma obra X ou Y, e pronto, esquece. Acha que fez o dever de casa. Não, fiz a melhor gestão porque eu fiz isso. Então, sensibilidade, né, nessa parte da infraestrutura, das estradas, que eu acho que precisa ter, né? A limpeza pública, como eu falei, equipamento de esporte precisa ter mais. Uma coisa de infraestrutura que aí você vai linkar com a saúde, eu acho que os postos da zona rural, no caso, os postos de saúde, no caso, nós temos um na Boa Vista, nós temos um no Jaguarapi, um no Carnaval Preto, nós temos
na Lagoa do Curral, certo? Nós temos que a população clama, que na época eu estava na Secretaria de Saúde e pedi a reforma foi feita, mas não mandaram os profissionais, que é lá no Alto Alegre. Sempre que eu vou lá, o pessoal reclama. Água, Moitinha, água é vida, né? Se você chegar em muitas comunidades, não tem água. E às vezes é assim, tem um poço profundo, e por questão de 2 quilômetros, coisa pouca que você gasta com uma mangueira, uma coisa simples, a prefeitura não vai lá, não encana, deixa de fornecer a água para o cidadão. Aí alguém vai tirar fora do contexto e dizer, não, mas isso aí é da CAGES, mas eu estou falando aqui da zona rural. Mesmo tem situação que sendo da CAGES, o gestor pode colocar e doar para a CAGES, não pode também? Caso queira. Sim, pode. Tem uma curiosidade, né, nessa questão de água, né? É que um cidadão lá do Alto Alegre mesmo falou para mim que foi pedir cobrar água da gestão, né? Aí o prefeito disse que estava chegando no inverno. Então, ele ia mandar acho colocar água queria ou que era botasse água as panelas, né, na hora da chuva. Para poder aparar. Então, é falta de sensibilidade, né? Então, acho que, assim, é fazer o que você tem que fazer, o dever de casa. Fazer o que a população precisa. E aí, se você puder fazer o mais, né, melhor ainda. Mas primeiro vamos começar ali pelo dever de casa. O que está latente, se é a falta d'água, né, que água é vida, falta d'água, né? E às vezes também ter responsabilidade com a parte de infraestrutura, porque às vezes o cara faz a obra, né, faz uma obra, tá bonita, parabéns, mas não coloca gente para trabalhar dentro da obra, né, da obra do equipamento público, né? Então não adianta nada o cara ter um hospital bonito e tudo, mas se você não botou um raio-x, se você não... Volta a dizer, os servidores públicos de Machinópolis são maravilhosos, batalhadores e querem o melhor para o Machinópolis. Mas se você não der a ferramenta, a qualificação, a oportunidade deles dizer... Não sai o resultado. Não sai o resultado, né? E aí não adianta ter um hospital muito bonito para não ter médico, por exemplo, né? Como, por exemplo, teve enfermeiro que saiu do hospital, deixou de trabalhar no hospital porque foi autuado pelo Corém, porque o Corém chegou numa visita de rotina e o enfermeiro estava de plantão sem ter médico, que não pode. Não pode, é verdade. Que não pode. Então, isso é uma necessidade que precisa mudar lá, que é essa parte também do equipamento público, ele ter mesmo todas as ferramentas, né? E assim, tá vigilante, atendendo, pensando sempre no melhor da população. Então vai surgir várias demandas na infraestrutura. Eu me impressionei foi de você falar que lá não tem médico à noite. Eu pensei que isso não existisse mais. Já existiu no passado, já vi muito isso aí. Não, lá é comum ter no final de semana. No final de semana, não é à noite, né? No final de semana. No final de semana tem, e aí durante a semana não tem o médico. O médico plantonista. Peraí, eu não entendi. O médico, ele fica só... O plantonista, ele fica só no final de semana. É porque, assim, Então, à noite também não tem. No final de semana tem. Na semana, não. Na semana, não. Porque o que é que eles fazem?
tem os médicos das unidades, né, das unidades básicas de saúde, dos postos de saúde, e ali, no entendimento deles, está sendo contemplado. Isso aí também foi uma luta minha, que na época eu de mãos atadas, porque, mas não tem um orçamento, não tem um orçamento. Mas é prioridade. E quando é prioridade, você dá um jeito. Às vezes você não tem um dinheiro naquele mês no seu orçamento, mas surge uma prioridade, uma necessidade, você dá um jeito e aloca. Então, Moitinho, assim, aproveitando nessa temática de infraestrutura, eu acho interessante destacar o deslocamento, ou seja, as ambulâncias entre as unidades, né, da zona rural para o município, né, que é importante. Primeiro que nós não temos lá hoje boas ambulâncias, né, elas estão sucateadas. Então, esse cuidado com... O carro de emergência não era para chegar a tal situação, né? Eu não estou falando nem da sua cidade, não. Estou falando em qualquer situação, em qualquer esfera, né, de estado. Exatamente. E além de ter essas ambulâncias, né, de qualidade, né, tem uma UTI móvel, né? Imagina lá, o cara está fazendo a cirurgia, eles estão dizendo lá que estão fazendo cirurgias, né, no hospital de pequeno porte. Ninguém está torcendo que dê errado. Mas se há uma emergência, como é que vai ser? Vai esperar o quê? Ligar para o SAMU socorrer, sair lá de Granja para poder... Então não tem uma UTI móvel, né? Então, e a gente vê que tem cidades pequenas que tem um hospital de pequeno porte, né? Nem faz esses procedimentos, mas tem uma UTI móvel, né? Então, essa questão das ambulâncias em todas as unidades e esse traslado zona rural e sede é muito importante, né? A gente faltando falar em equipamentos que não são bem utilizados, né? Se você andar em Martinópolis, você escuta falar, a gestão vai dizer que é mito, que é mentira, tudo tá maravilhoso. Mas a pessoa que é internada no hospital, a família tem que levar o lençol, porque nem lençol. É mesmo? Nem lençol tem no hospital. Não é a primeira vez. Eu não tô aqui falando para dizer assim, eu tenho que bater no adversário para poder ganhar ponto. Eu estou relatando uma coisa que eu escuto corriqueiramente. Né? Eu sempre escuto sobre isso, do lençol. Aí vai lá um e diz, não, é mentira e tal. Aí um mês depois eu escuto a mesma história. Aí eu fico me perguntando, é mentira mesmo? Como você se sente por ser um martinopolense e ver uma situação como essa na administração pública, sendo você hoje vice-prefeito, já ter passado por um histórico político como seu pai, já foi prefeito. Como você se sente com tudo isso? Que é retrocesso. Eu jamais vou ser envergonhado, ter vergonha da minha cidade, mas compor lá, por o meu nome, estar lá, né, e ver essas deficiências na gestão, a gente dá vergonha, né? Dá vergonha. Né? Principalmente hoje, quando o mundo está muito globalizado e o cara escuta a notícia do Martinópolis, que é o vice-prefeito, é o Filipão. Às vezes até mesmo a própria população, como eu sou um cara que eu não sou de estar batendo, jogando, digamos assim, no termo popular, a merda no ventilador, né? Às vezes a pessoa até mesmo não sabe, né? Porque eu sou um cara que eu não ando. Se você procurar nas minhas redes sociais, eu não fico apontando. Eu fico torcendo até o fim para dar certo. Porque eu não quero ver a minha cidade ruim, né? Seja qual for o gestor que esteja lá, eu tenho que torcer para dar certo. O importante é dar certo.
mas a gente fica envergonhado quando coloca lá o Filipão no meio dessa gestão. Então, Filipão, a gente vai ficando por aqui, mas antes eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o povo, para os meus internautas e principalmente o povo de Martinópolis, né? Sim, eu queria primeiro agradecer o espaço, né? É um prazer aqui pra gente, com certeza toda a equipe aí tá muito feliz aí com a sua presença, viu? Obrigado, uma conversa maravilhosa, que se desse para passar 10 horas aqui, nós continuaríamos, né? Muita coisa para a gente falar. Mas o espaço está aberto. Quando quiser retornar, já estamos de braços abertos. Eu lhe agradeço demais o espaço. É muito importante essa oportunidade que você nos dá, até para a gente falar coisas, como eu lhe disse, que às vezes eu não falo e que é necessário a população de Martinópolis saber do nosso posicionamento, né? E aí eu já deixo aqui o meu abraço às minhas irmãs, meus irmãos martinopolenses, dizer para eles que sempre podem contar comigo, né? A gente se erra, pede desculpa, mas é sempre tentando acertar, né? Eles podem ter certeza que o nosso coração sempre está em Martinópolis, querendo sempre o bem da nossa cidade. Que bom. Obrigado por ter vindo. Forte abraço para você. Forte abraço para os meus internautas. Obrigado aí para o Lohanzão, aí a Yara nos bastidores, doutor Emanuel. Obrigado pela sua presença. Um forte abraço, tudo de bom. Bom final de semana a todos.